Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma revisão aqui dos capítulos 13 e 14. No capítulo 13, a gente vai falar de estratificação social. Lembra de uma coisa: existem formas de estratificação. O que é estratificar? É quando você separa grupos da sociedade e coloca diferenciações. Essas diferenciações obedecem vários critérios, seja eles critérios de gênero, de renda, de riqueza, sejam eles critérios étnicos, enfim. Você cria certas hierarquias, isso é estratificação. As estratificações mais conhecidas que nós temos é a estratificação de classe social, ela é baseada na economia. Então, uma classe que tem uma renda de um salário mínimo até, 5 salários mínimos é de uma classe social. De 5 até 10 salários mínimos é de outra classe social. Então, é a capacidade de compra, de investimento. Isso é classe social. Classe refere-se a dinheiro. Temos um segundo tipo de estratificação, que é a social. A social, ela hierarquiza as pessoas não segundo o critério econômico, mas segundo o critério de status, de prestígio. Qual que é o prestígio que essa pessoa tem na sociedade? Nós podemos falar, por exemplo, da Idade Média. Na Idade Média você tem lá o clero, a nobreza e os trabalhadores. São estamentos diferentes, são status diferentes. Ora, um comerciante era muito limitado na Idade Média. Um comerciante poderia ser muito rico, só que ele pertencia à camada dos trabalhadores. O nobre teria mais status que ele. Lá na Idade Média, havia a questão da hereditariedade. Somente o filho mais velho era herdeiro do feudo. Mas mesmo assim, os outros irmãos eram nobres. Às vezes, então, um nobre desse, ele não era tão rico. Às vezes, uma pessoa lá do terceiro estado podia ser mais rica do que ele, mas ele tinha mais prestígio, ele poderia participar da coroação do rei, ele poderia participar dos outros eventos, ele poderia ter acesso a cargos públicos que o trabalhador lá burguês não teria. Então é isso, gente. Os estamentos é uma ordem social. Nós podemos falar que, por exemplo, uma profissão hoje, ela vale mais socialmente do que outra profissão. Alguns membros da sociedade têm mais prestígio do que outros. Essa é a ordem social. Falamos da ordem econômica, tem a ordem social. Temos uma ordem também que é chamada de política. Que ordem política é essa? Ela fala de hierarquias dentro de alguma instituição. Tem umas hierarquias, por exemplo, numa escola, o professor está acima dos alunos. Então, na ordem política, que não é uma ordem econômica, que não é uma ordem social, na ordem política o professor tem mais prestígio, assim como a coordenadora tem mais do que o professor, e assim como a direção tem mais do que a coordenação. Um vereador, então, ele está bem classificado nesse estamento. O diretor da empresa, um líder de sindicato, etc. Então temos essa ordem política. Podemos falar que a escravidão também é uma forma de estratificação? Também podemos falar. Porque, da mesma maneira que nós encontramos livres e servos, nós podemos encontrar livres e escravos também. Então a escravidão também é uma forma de estratificação. Essa forma de estratificação ela pode ser relacionada ao econômico ou também ao social. Veja como que a sociedade estratifica homens e mulheres, brancos e pretos, dependendo do país, quem é de determinada religião, quem é de outra religião. Mas uma que nos chama bastante atenção é o sistema de castas. O sistema de castas ele é um sistema que não tem mobilidade, não existe mobilidade. Você não consegue sair de uma casta a outra. Você não muda, por quê? Porque tem uma ordem sanguínea e religiosa, é sangue, é como se fossem raças. Se você nascer em determinada casta, você vai morrer nessa casta. Porque tem um karma, uma origem religiosa. Vários países adotaram o sistema de castas, principalmente países asiáticos. No entanto, o caso mais conhecido é da Índia. Lá na Índia, o sistema de castas, ele baseava-se no brahmanismo, o deus Brahma que criou 4 castas específicas, cada uma saindo de uma parte do corpo do deus Brahma. Deste modo, essas castas já nascem com as suas funções definidas.
Não tem essa de eu nascer na casta, por exemplo, dos Shudras e querer ser um sacerdote. Não existe isso. Se eu sou um Shudras, eu vou ser um artesão, um pequeno trabalhador braçal. É isso que eu vou ser. Não tem mudança, porque não existe cruzamento de castas. Os casamentos são endogâmicos. Só pode se casar dentro da própria casta. Então, Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras são as castas que o deus Brahma criou. O pior de tudo é que tem um grupo abaixo deles, que são os Dalits, os párias, impuros, que não foram criados em nenhuma parte do deus Brahma. Essas pessoas são excluídas da sociedade, são chamadas de impuras. Se você tem um contato com esses grupos, precisa se passar por um ritual de purificação. Assim, o sistema de castas não permite mobilidade, porque já é uma ordem cosmológica, está no cosmos, é o karma. Se você pensa, deseja se reencarnar melhor, respeite a sua função imutável dentro da sociedade. Arrume um casamento dentro da sua própria casta e sirva o brahmanismo. É isso. Então, ordem social, ordem econômica e ordem política. E o sistema de castas chama-nos a atenção. Valeu? Agora, o segundo capítulo, era o capítulo 14, falava sobre ideologia. O primeiro teórico que utilizou esse nome ideologia foi um francês chamado de de Tracy. Escreve Destut, né? Mas você não lê esse S no francês. De Tracy, ele dizia que a ideologia é a formulação das ideias. Na verdade, o Tracy estava querendo criticar o Estado absolutista, mostrando que o Estado absolutista muitas vezes impunha suas ideias para deixar o povo submisso. Napoleão Bonaparte, inclusive, discordou do Tracy porque ele percebeu que por trás disso havia uma crítica. O que nos chama a atenção para você pensar nesse primeiro momento é a diferença de ideologia para o Karl Marx e para a Hannah Arendt, dois alemães. Para o Karl Marx, a ideologia é a falsificação das ideias. A falsificação das ideias. A burguesia explora o proletariado e o proletariado não pode perceber que está sendo explorado. O proletariado tem que achar que aquilo tudo é normal, que é uma troca justa, que ele me oferece o trabalho e eu ofereço a mão de obra, é uma troca justa. Se o proletariado perceber que ele que gera a riqueza do patrão, se o proletariado perceber que sem ele o patrão não sabe fritar um ovo sequer, o proletariado podia ou se revolucionar, ou fazer greves, ou exigir melhores condições. Só que a ideologia burguesa que controla o Estado, que controla as escolas, controla a mídia, ela cria um véu que esconde tudo isso. E assim, a ideologia seria a falsificação das ideias. Quando as pessoas vivenciando essas ideias que são burguesas, elas acreditam que estão fazendo o correto, mas estão sendo exploradas. Isso é segundo a visão do Karl Marx. Segundo a filósofa alemã Hannah Arendt, a ideologia ela também é negativa, ela também não é positiva. Por quê? Porque a ideologia ela não admite uma oposição, é uma ideia universal que serve para todos, totalizante. Quando ela escreveu um livro que falava a respeito de ditaduras, de autoritarismos, ela fala a esse respeito, criticando o totalitarismo soviético, stalinista e o nazismo, mostrando que ali tivemos ideologias que encerravam a verdade em si, sem opção de debate, de discussão. Isso que é ideologia para Hannah Arendt, essa universalização, esse tome, engula, goela abaixo de uma ideia. Isso que é ideologia. Porém, para finalizar, a ideologia, gente, é uma palavra polissêmica. Que significa isso? Que ela tem vários significados. Nós já podemos perceber que o Tracy era a formulação das ideias, para o Marx é a falsificação das ideias, a burguesia que explora o proletariado, e para Hannah Arendt é a universalização e a imposição de uma única ideia. Mas tem alguns que vão defender uma coisa ou outra da ideologia também, que é uma palavra que tem vários sentidos muitas vezes até positivos, mas na maioria das vezes é visto como negativo. É só alguém falar para você numa discussão,
você está sendo ideológico, que você logo vai perceber que essa pessoa, na verdade, está te fazendo uma crítica, ela não está te elogiando. É isso, gente. Bons estudos, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.